Instituto Superior de Agronomia, já é um trabalho que apresenta contas. É um trabalho que já tem em consideração a vertente económica ou financeira da atividade da agricultura. E estamos a falar nos anos 20. E nesta altura já o professor terá uma noção da ordem que é necessário. E isto acompanha o professor ao longo de toda a vida. O professor entendia que a atividade agrícola era uma atividade empresarial. E isto aplicava-se a todos os ramos da agronomia onde o professor exerceu funções. Portanto, o professor que muitas vezes é tido como o agrónomo silvicultor, é bom não esquecer que o professor não era agrónomo silvicultor, era agrónomo e silvicultor. Era uma pessoa que teve ainda a felicidade de, pela qualidade da sua obra, ter reconhecimento internacional. O professor, ao tempo dele, poderá ser exagerado dizermos que era o melhor agrónomo ao nível mundial ou a pessoa com mais conhecimentos ao nível europeu. Penso que nem faz sentido fazermos este tipo de comparações. Agora, o professor era de certeza um agrónomo de ponta e um agrónomo de referência, sem qualquer dúvida, ao nível da agricultura mediterrânica. E era reconhecido não apenas em todo o território nacional, mas era também reconhecido internacionalmente. Isso justifica a atribuição de alguns títulos de doutor honoris causa, nomeadamente em universidades francesas. Era a capacidade máxima, era um modelo, né? Eu sou bastante mais novo que ele, mas o professor Vieira Natividade para nós era tido como aquele modelo de cientista, idioma e até de sábio. Ele escrevia lindamente. Em literatura portuguesa, pouca gente do seu tempo escrevia tão bem como ele. O professor escrevia muito bem. Os simples cartões de agradecimento do professor eram cartões extremamente bem escritos, eram muito bonitos. Os livros do professor, quando o professor escreve mesmo sobre assuntos técnicos, são livros lindos. Com as pessoas a quem o professor reconhecia valor, e um deles era naturalmente Sardinha de Oliveira. O professor toda a vida escreveu, como escreveu com colegas seus de outros países, sobretudo da bacia mediterrânica. O engenheiro Sardinha de Oliveira era um agrónomo que, tal como o próprio Vieira Natividade, se empenhava para que a prática agrícola prosperasse. Estamos na herdade da Mitra, onde funcionou a Escola de Agentes Agrícolas e posteriormente passou para a Universidade, onde está instalado o Departamento de Fitotecnia. O primeiro andar elevado que vemos foi a casa onde habitou o engenheiro Sardinha de Oliveira durante o período em que foi professor da Escola de Agentes Agrícolas. Todos os alunos formados na Escola Agrícola de Évora, desde que ela se fundou, até que o meu pai morreu, logicamente, passaram pelas mãos do meu pai. Mas antes de ter estado na escola, o meu pai esteve a trabalhar na hidráulica agrícola, conservação de solos, as cartas de solos que ainda hoje existem, foram todas feitas pelo meu pai e engenheiro Botelho da Costa. Sardinha de Oliveira era um homem brilhante, uma mente extremamente ativa e que eu tenho, de certa maneira, considerava que ele devia estar, era ou professor catedrático de máquinas no Instituto Superior de Agronomia ou investigador de máquinas na Estação Agronómica Nacional. As máquinas agrícolas eram a sua paixão e deixou uma literatura muito grande sobre isso. Mas ele resolveu, tinha herdades na zona de Monforte e casa, e resolveu ir para professor da Escola de Agentes Agrícolas em Évora, como sabemos, sediada na Mitra, instalações que hoje pertencem à Universidade. Entre os lavradores que seguiam o caminho da nova agricultura, tal como era defendida pelo professor Vieira Natividade e pelo engenheiro Sardinha de Oliveira, encontrava-se João Lopes Fernandes. Enamorado da terra e da árvore, o senhor comendador João Lopes Fernandes não se deixou vencer pela tradição, pelo temor ou pela desconfiança de modificar formas seculares de utilização do solo. Não aceitou o papel de espectador abúlico do drama agrário nacional.
reagiu ao sentimento de impotência que geram as fatalidades de um solo magro e cansado e de um clima caprichoso e hostil. Repugnaram-lhe as comodidades do absentismo. Acreditou na técnica e votou-se apaixonadamente à administração da sua casa agrícola. Olhos fitos mais no futuro do que no presente, ampliando e fortalecendo o património de seus filhos. Pôde assim realizar uma obra que perdurará como exemplo perfeito de progresso e de mística agrária ao serviço da terra alentejana. Ligado a uma das mais importantes famílias do Alentejo, o mais tarde comendador João Lopes Fernandes foi o único herdeiro de um vasto património agrícola. Quando herdou este património, assumiu a responsabilidade de o ir sempre melhorando. O meu pai, quando recebeu as coisas que herdou da mãe, o pai entregou-lhe as herdades sujas e 15 contos. Era algum dinheiro na altura, mas para aquilo que era preciso, era muito pouco. Era um homem que não queria estar parado a viver dos rendimentos que tinha, queria fazer coisas. Fez barragens, fez chopos, fez sobreiros, fez oliveiras. Era um homem que não queria estar a viver daquilo que tinham deixado. Queria aumentar, queria melhorar, etc. Não foi para ele próprio. Ele aplicou algum do capital que herdou, logicamente, em função dos netos e do engrandecimento de uma propriedade a longo prazo, que era o que lhe interessava. Dentro da sua dedicação geral à agricultura, destacava-se, sem dúvida, o seu empenho e investimento para melhorar e aumentar o património sobrícola. O Sr. João Fernandes teve a coragem de ir para aquilo que era mais inteligente e foi. Foi o aumento do montado sobre. E ele teve um aumento de montado sobre extraordinário, não é? Isto